Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês, trazendo novas notícias diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. Eu vou estar também sempre entregando novos vídeos para vocês estarem por dentro de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E o ministro André Mendonça, hoje, no mesmo evento do LIDE, em que o ministro Alexandre de Moraes fez os seus pronunciamentos, também acabou aí demonstrando uma certa clareza sobre o problema brasileiro. Olha o que disse André Mendonça nesse evento. Ele defendeu no Fórum LIDE que juízes devem ser reconhecidos pelo respeito, não pelo medo. O Estado de Direito depende de autocontenção do judiciário. Mendonça criticou claramente o ativismo judicial. Disse que o ativismo suprime e desconsidera os consensos sociais estabelecidos por representantes eleitos. A declaração dele foi muito aplaudida pela plateia, que incluía Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Valdemar também defendeu Bolsonaro. O que estão fazendo com ele tem o destruído pessoalmente. Alexandre de Moraes também participar desse evento, participou, e a gente vai falar daqui a pouco do que disse Alexandre. Já falamos a primeira parte, e ele acabou encerrando com chave de ouro o evento do LIDE, como se fosse assim um grande estadista. Fernanda Fernandes, não sei se você chegou a ouvir o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes nesse evento, mas se você fosse uma marciana que tivesse chegado hoje no planeta Terra, você consideraria que estava diante ou de um grande estadista ou de um candidato a imperador do Brasil. Mas como também já estamos aqui nesse planeta de alienígenas há algum tempo, eu considerei a hipótese também dele ser um aluno da Dilma, porque o discurso do Alexandre de Moraes foi um discurso sem pé nem cabeça, repetiu várias vezes o judiciário independente, o independente judiciário, e aí entrou em contradição, falou da covardia. E eu fiquei aqui, até enquanto você falava, eu fiz a anotação para não esquecer. Enquanto André Mendonça fez questão de frisar que o judiciário deve ser respeitado e não temido, Alexandre de Moraes fala de não ser covarde, só esquece que a maior covardia que um líder pode ter, maior ato de covardia, é ser respeitado pela imposição do medo, que é o que ele faz o tempo inteiro. Então, eu não estou querendo aqui rotular, porque a gente tem que ter até cuidado, né, como o Darcio bem colocou, de falar que não tem muita inteligência ou de chamar de covarde. Não estamos fazendo isso. Eu só estou dizendo que o maior ato de covardia de qualquer líder é ser respeitado pela imposição do medo. E André Mendonça deixou muito claro na sua fala que ele, como um par, como um ministro do STF, se sente no lugar de fala, como a própria esquerda gosta de dizer, para afirmar que alguns colegas seus, e ele não citou nome, têm hoje sido respeitados pela imposição do medo. É bom a gente sinalizar aqui que a postura, a coragem do André Mendonça hoje, principalmente por estar diante de Alexandre de Moraes, foi brilhante e precisa ser exaltada. Esse é o ministro que todos nós queremos ver, um ministro que se posiciona, um ministro que defende a justiça, que defende a Constituição, que tem coragem. E esse tipo de posicionamento do André Mendonça, nós queremos ver também no próprio Supremo Tribunal Federal, ele indo para o combate sem medo, defendendo o que é justo, para que assim aqueles que têm sido covardes na sua liderança possam começar a entender que não são unanimidade e que tem sim ministros que ainda lutam pela Constituição e pela justiça. Muito bem, você está ligado no Braddock Show. E, de novo, o ministro Alexandre de Moraes desafiou as sanções americanas hoje, dizendo que juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Parece até um versinho, né? Também ressaltou: podem continuar os ataques de dentro e de fora. Foi o recado de Moraes, afirmando que judiciário vassalo e covarde
que faz acordos não é independente. Para quem será que ele está dizendo, falando isso? Ministro Moraes, sancionado pela lei Magnitsky. Vamos acompanhar o vídeo. Que disse o ministro Alexandre de Moraes? Aperta o play. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, a imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. Pois é, que coisa, hein? Coisa impressionante. Então, o ministro Alexandre de Moraes realmente coerente confirmou que ele não recua 1 milímetro do que ele já tinha avisado de que não iria recuar. Silvia Waiapi, como é que a gente pode interpretar essas falas? Que ele estudou muito bem e sabe o que está fazendo. Quando se fala principalmente sobre questões de ditadores, ele sabe exatamente fazer a pressão psicológica, a operação psicológica, ele sabe ditar as regras. E quando ele fala, por exemplo, sobre 158 milhões de eleitores que decidiram, né, e que decidem de 2 em 2 anos, nós vemos aí intervenções, inclusive do próprio STF, nas eleições de 2022, né? Degolando deputadas, né, alterando eleições para colocar aqueles que eles querem. Agora, dizer que o judiciário, por exemplo, deve ser independente, nós sabemos as pressões que eles estão fazendo. Nós sabemos até justamente ele que foi, por exemplo, denunciado pelo seu ex-chefe de gabinete, né? Então, ele sabe exatamente o que está fazendo. Agora, não temer nenhuma sanção, isso realmente é de ditadores. E é justamente por isso que ele está sendo sancionado, né, por ataques, né, a direitos humanos. Muito bem, aqui Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Meu caro José Sepúlveda, o jornalista Paulo Figueiredo fez uma postagem ainda há pouco, lembrando um fato importante. Ministro Moraes, lá no LIDE, todo destaque, né? Pois é, o que o Paulo Figueiredo falou? O LIDE também mantém múltiplas subsidiárias nos Estados Unidos. Isso significa que, pela lei americana, ele é considerado uma U.S. person. Sendo assim, não pode oferecer palcos, serviços ou qualquer benefício a Alexandre de Moraes, já que ele está sob as sanções da Global Magnitsky Act. Ou seja, o Figueiredo está dizendo aqui que pode vir sanções também para o pessoal do LIDE.
e para outros que estão apoiando o ministro Alexandre de Moraes. O negócio só escala, né? Do jeito que a coisa vai, parece que vão armar a prisão do Bolsonaro o mais rápido possível, nesse ritmo que está acontecendo as coisas, hein? Olha, eu fiquei, assim, impressionado com o discurso do ministro Alexandre de Moraes, o sancionado Alexandre de Moraes, sancionado internacionalmente por violação de direitos humanos, comprovados como nós vimos agora, na revelação da Vaza Toga, na revelação, uma coisa que ele esqueceu, né? Quando ele falou de eleições de 2 em 2 anos, quando ele era presidente do TSE, houve uma intervenção dos Estados Unidos longamente exposta no Congresso Nacional pelo Mike Pence. Então, funcionário do Departamento de Estado, hoje funcionário da CIA, em que ele mostra com documentos toda a intervenção, dinheiro, intervenção de ameaças de autoridades americanas para sabotar o governo do presidente Jair Bolsonaro e depois para interferir na eleição. Vejam que o discurso dele é um discurso igualzinho ao do Chaves. Temos eleições, temos uma imprensa livre, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Porque ele diz que os que são eleitos é que decidem. Não é verdade. Temos aqui, assim, uma deputada na bancada que está sendo vítima dos arbítrios do Supremo Tribunal Federal. O Supremo domina completamente e chantageia completamente o senhor Alexandre de Moraes. Acabou de fazer isso com o IOF. Mas vejam que o discurso é um discurso para impressionar. Agora, o que ele disse sobre acordos, judiciário vassalo, covardia, tudo isso tem a ver com a situação que se vive dentro do judiciário, porque ele quer que a Suprema Corte seja arrastada para o caminho dele. Porque ele agora já está sancionado. Ele não volta atrás, porque ele já está sancionado. E a única fuga dele é para frente. Mas ele não quer ficar sozinho. Então, ele está arrastando todo mundo com ele. Não quer dizer que os outros não estejam de acordo. Eu não tenho essas ilusões de que ali tem pessoas que não estão de acordo. Quando muito o ministro André Mendonça, o ministro Cássio Nunes, talvez, o ministro Fux, mas mesmo assim, eu ponho sempre as minhas dúvidas. Mas hoje tivemos pela primeira vez um discurso que foi do ministro André Mendonça, pondo os pingos nos is, se bem que eu acho que o que existe dentro do Supremo é muito mais do que ativismo judicial. É realmente uma juristocracia, que é uma coisa diferente de ativismo judicial. É o judiciário assumir o poder. É isso que aconteceu. E nós vimos que, por esse discurso do sancionado Alexandre de Moraes, ele assumiu o poder. É isso que nós não podemos esquecer. Ele assumiu o poder. Como disse o Christopher Landau, subsecretário de Estado americano, ele usurpou de modo ditatorial o poder no Brasil. E aqui no Brasil a gente tem, na verdade, uma tirania nessa juristocracia, porque a tirania, o que é? A Montesquieu definiu bem, é a união entre executivo e judiciário, judiciário e executivo, para promover o arbítrio. E aqui, nessa juristocracia tirânica, a gente ainda tem o componente chinês colaborando, é o parceiro, né? Todos admiram, né, o componente chinês na juristocracia brasileira. Que coisa, né? E a gente ainda é obrigado a ouvir isso, mas não podemos ficar calados, temos que denunciar e fazer o Brasil voltar ao normal. É a única maneira, não vai ter outro jeito. É isso aí, pessoal. Deixando todos os créditos para o canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Ainda vou deixar mais uma notícia aqui para vocês, que o Caiado diz. Caiado diz que a única solução para o Brasil é derrotar o Lula em 2026.
Durante o Fórum LAID, que reúne políticos, jurídicos e outras autoridades no Rio de Janeiro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, presidente União Brasil, afirmou de maneira enfática que a única solução para o Brasil é derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. Em tom de pré-campanha, Caiado tem intensificado suas críticas ao governo federal, posicionando-se como um dos principais nomes da oposição para o próximo pleito. Só tem uma solução para o Brasil, é derrotar o Lula em 2026. Prestem atenção no que eu estou dizendo, declarou o governo, ou senão o país caminha a marcha batida para um processo de venezuelização. Realmente, pessoal, ele está certo, mas difícil vai ser isso acontecer. Com todas essas irregularidades que estão acontecendo, com todas essas medidas que os ministros do STF estão tomando, dificilmente o Brasil vai conseguir se livrar do PT. Infelizmente. Maduro, nós vemos o exemplo do Maduro, que perdeu as eleições, foi reconhecido que ele perdeu, e mesmo assim ele não saiu do poder. E aí, aqui está acontecendo a mesma coisa no nosso país. Mesma coisa. Infelizmente, o Brasil está caminhando, como o Caiado disse, para uma venezuelização. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.